A partida de Christian Horner, da Red Bull Racing, após mais de 20 anos no comando, representou muito mais que uma simples troca de liderança. Configurou um abalo sísmico capaz de transformar toda a dinâmica da Fórmula 1. Estaria o homem responsável por converter uma equipe em crise numa das maiores forças da categoria, prestes a assumir o comando da Ferrari? E ainda mais relevante, poderia essa alteração finalmente oferecer à escuderia aquilo que ela necessita para retomar o topo após quase 20 anos sem conquistar um campeonato mundial? O desligamento de Horner, na quarta-feira passada, surpreendeu completamente o paddock. Após 2 décadas edificando um domínio na Red Bull, obtendo 8 campeonatos de pilotos, 6 de construtores e 124 triunfos em corridas, o inglês foi simplesmente dispensado sem nenhuma justificativa oficial. Uma saída que assinala o término de uma época e o início de uma disputa acirrada entre as equipes para recrutar o segundo chefe de equipe mais vitorioso da história da Fórmula 1, superado apenas por Ron Dennis. Mas vamos compreender melhor o contexto dessa narrativa. Quando Horner tomou as rédeas da Red Bull em 2005, com apenas 31 anos, muitos questionavam sua competência. A equipe era essencialmente a antiga Jaguar remodelada, com recursos limitados e nenhuma tradição vitoriosa. O jovem britânico não somente demonstrou estar preparado para o desafio, como edificou uma dinastia que governou a categoria por anos. A era Sebastian Vettel, com 4 campeonatos seguidos entre 2010 e 2013, foi apenas o início de uma trajetória que culminaria com a supremacia total de Max Verstappen nos anos recentes. Agora, aqui reside o aspecto fundamental que poucos estão abordando. A Ferrari já havia tentado recrutar Horner anteriormente, e agora, com Fred Vasseur vivenciando seus últimos 6 meses contratuais e sob crescente pressão da mídia italiana, a escuderia pode finalmente obter a oportunidade que sempre desejou. A equipe italiana finalizou em segundo lugar no campeonato de construtores do ano anterior, perdendo por margem estreita para a McLaren. Mas em 2025, a situação se degradou drasticamente. O que deveria constituir uma disputa pelo campeonato mundial se converteu numa batalha desesperada por posições menores, com a Ferrari competindo apenas pela segunda colocação contra a McLaren e, em menor intensidade, contra a própria Red Bull. Essa deterioração de performance tem colocado Vasseur sob os holofotes da imprensa italiana, que já antecipa sua saída e criado o ambiente ideal para a chegada de Horner. A pressão em Maranello é descomunal e os tifosi demonstram crescente impaciência com a ausência de títulos que já se prolonga desde 2007. Contudo, e aqui surge a reviravolta que ninguém antecipava, Martin Brundle, ex-piloto e um dos comentaristas mais conceituados do paddock, identificou um empecilho que pode ser insuperável para essa negociação. Durante o podcast da Sky Sports, Brundle foi categórico. Acredito que Christian estará ansioso para obter uma participação societária em uma equipe daqui em diante. Alguma propriedade ao invés de ser meramente um empregado contratado. Evidentemente, ele não conseguirá realizar isso na Ferrari, por mais sedutora que essa posição possa ser. E essa observação de Brundle não constitui mera especulação. Depois de construir um império na Red Bull e experimentar o poder que acompanha a influência direta nas decisões estratégicas, seria compreensível que Horner deseje mais que apenas um salário elevado. Ele almeja ser parte do empreendimento, ter participação ativa não apenas nas decisões técnicas, mas também nas comerciais e estruturais. Na Ferrari, isso simplesmente não é viável. A família Agnelli e a Stellantis mantêm controle total sobre a operação. E não termina por aí. Karun Chandhok foi ainda mais específico, sugerindo que pode visualizar Horner em um destino completamente diverso, a Alpine. Havia numerosos rumores de que eles haviam tentado contratá-lo em várias oportunidades, mas não se concretizou.
explicou Shandok. Fred Vasseur, muitos boatos sobre seu futuro. Pessoalmente, não acredito que ele se dirigirá para lá. Mas então Shandok revelou uma informação surpreendente. Ele poderia terminar na Alpine? Em termos de vida pessoal, ele poderia manter sua residência no Reino Unido. Ele deseja mudar seus filhos de lugar? Ele quer alterar toda a sua vida? Provavelmente não. A Alpine ainda está sediada naquele vale de Oxfordshire, ou Vale do Automobilismo aqui no Reino Unido, e eles estão procurando um chefe de equipe. O cenário torna-se ainda mais intrigante quando consideramos que a Alpine contratou Steve Nielsen como diretor executivo, um antigo conhecido de Horner, e tem Flávio Briatore como consultor executivo, outro nome que já colaborou com o britânico no passado. Seria essa a estratégia perfeita para Horner? Uma equipe que necessita de liderança, localizada no Reino Unido, com pessoas que ele conhece e em quem confia? A Alpine representa um projeto totalmente distinto da Ferrari. Enquanto a escuderia carrega o peso de décadas de tradição e expectativas altíssimas, a Alpine é uma equipe em reconstrução, com menor pressão externa, mas também com desafios técnicos e financeiros consideráveis. Para Horner, isso pode representar a oportunidade de repetir o que realizou na Red Bull, pegar uma equipe em dificuldades e transformá-la numa potência. Mas vamos examinar objetivamente a situação. A Ferrari oferece prestígio, história e a chance de trabalhar com a marca mais icônica do automobilismo mundial. Porém, como Brundle destacou, Horner não obteria participação acionária, seria apenas mais um funcionário em uma estrutura tradicionalmente hierárquica e politicamente complexa. Já a Alpine representa um projeto de reconstrução com menor pressão inicial, mas também com menos recursos e tradição. E aqui está outro elemento que complica ainda mais essa equação. O mercado de chefes de equipe na Fórmula 1 nunca esteve tão movimentado. Além da situação na Ferrari e na Alpine, outras equipes podem estar interessadas em Horner. A Aston Martin, por exemplo, tem investido intensamente em infraestrutura e pode estar interessada em um nome de peso para liderar o projeto. A própria Williams, que vem demonstrando sinais de recuperação, poderia se beneficiar enormemente da experiência de Horner. O aspecto financeiro também não pode ser desconsiderado. Horner, com seu histórico de sucessos, certamente exigirá um salário astronômico, mas a questão vai muito além do dinheiro. Trata-se de legado, de poder de decisão e de controle sobre o próprio destino. Na Red Bull, ele possuía autonomia total para moldar a equipe conforme sua visão. Será que ele aceitaria renunciar a isso por qualquer quantia? O que torna essa situação ainda mais fascinante é o momento. Horner, aos 51 anos, está no auge de sua carreira como chefe de equipe. Ele provou que pode pegar uma equipe em dificuldades e transformá-la em campeã mundial. A pergunta é: ele deseja o desafio de repetir esse feito ou prefere a estabilidade e o controle que uma participação acionária pode proporcionar? A resposta para essa pergunta pode definir não apenas o futuro de Horner, mas também o rumo de pelo menos duas equipes na Fórmula 1. Se ele escolher a Ferrari, estará apostando tudo na capacidade de revolucionar a equipe mais tradicional do esporte. Se optar pela Alpine, estará construindo um projeto do zero, com mais liberdade, mas também com mais riscos. O que você acha que vai acontecer? Horner vai aceitar o desafio de tentar devolver a Ferrari ao topo, mesmo sem ter participação acionária, ou vai escolher a Alpine e a segurança de trabalhar perto de casa, com amigos e com a possibilidade de ter mais controle sobre o projeto? Deixe a sua opinião nos comentários, porque essa decisão pode mudar completamente o equilíbrio de forças na Fórmula 1 dos próximos anos. E já que estamos falando de mudanças que podem abalar o paddock, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela, porque lá eu te conto sobre outra bomba que pode explodir nos bastidores da Fórmula 1 e que vai te deixar ainda mais impressionado com os jogos de poder que acontecem longe das pistas.